E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha, o Pastor Raul aqui mais uma vez com mais um review para vocês. No quadro onde eu apresento para vocês os melhores materiais bíblicos possíveis e imagináveis que vão realmente edificar a tua vida e te ajudar na tua caminhada rumo à vontade de Deus. Bom, pessoal, o comentário que eu vou apresentar para vocês hoje é uma coleção maravilhosa, tá bom? Que eu fico muitas vezes sem palavras para dizer como essa coleção ela me ajuda no entendimento da Escritura. Como ela faz a diferença na minha vida como homem de Deus. Então nós estamos tratando hoje da coleção Comentários Bíblicos da Reforma. Essa maravilha aqui da editora Cultura Cristã. Vem em capa dura, um material maravilhoso. Onde você vai ter a Bíblia inteira comentada por quem? Por Lutero, por Calvino, por Busser, Ulrico Zwinglio, ou seja, por todos os reformadores, os grandes reformadores estão aqui. Então vale muito a pena. Isso daqui é boa teologia conservadora na veia. Então vamos lá, vamos conhecer esse material que eu sei que é disso que vocês estão tratando, isso que vocês querem ver. Comentário Bíblico da Reforma. Uma obra grandiosa e olha, é uma coleção magnífica. Pena que a editora Cultura Cristã não traduziu da Bíblia inteira esse material. É uma pena, é uma pena mesmo. Então vamos lá. Bom, aqui está Comentário Bíblico da Reforma, Filipenses e Colossenses, organizador Graham Tomley, organizador geral Timothy F. George e organizador geral associado Scott M. Manett, com colaboração de Gregory B. Grable. Bom, pelo monte de coordenador aqui, colaborador, organizador que nós temos aqui, só podia sair uma obra maravilhosa como essa, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Uma obra tão boa, uma obra tão maravilhosa como essa. Realmente, eu tenho a coleção toda no Logos. Nós não temos todos os livros da Bíblia, mas está em uma das melhores coleções de comentários bíblicos que eu tenho aqui e que eu mais uso. Sempre que eu vou fazer um estudo e tenho o volume desse livro da Bíblia no Logos, eu começo sempre o estudo por ele. Pessoal, comentários bíblicos. Nós temos esse comentário bíblico, que é o comentário bíblico NVI, que é o atual comentário bíblico Francis, não sei o que lá, F.F. Bruce agora, né? Ele mudou de nome. Ele é um comentário bíblico que ele traz o quê? A Bíblia toda em um volume. Nós temos, por exemplo, os comentários bíblicos do Hernandes Dias Lopes, que são comentários expositivos, que explicam basicamente o texto. Então, o que ele vai fazer? Ele te dá a passagem e ele te explica com detalhes a passagem. Isso é que é ser expositivo. Então, aqui eu peguei o de Colossenses e Filipenses para vocês verem. Então, o que acontece? Ele é esse tipo de comentário que uma pessoa, nós temos um autor, uma pessoa faz a exposição do texto, ou a exegese do texto, ou te dá conselhos devocionais sobre aquele texto, tá bem? Temos também o que? O comentário de João Calvino aqui, ó, da série Comentários Bíblicos da editora Fiel. Essa série de comentários bíblicos aqui é um tesouro em português. Recomendo demais para vocês, recomendo muito para vocês esse material, entendeu? Para que vocês tenham um bom entendimento das Escrituras. E aqui a gente já começa a falar de reformadores. Por quê? Porque o comentário bíblico de João Calvino é Calvino explicando em detalhes a palavra de Deus. Quer saber mais dessa obra? Ou você compra ele no Kindle, você que tem o Kindle Unlimited, você pode ficar à vontade, tá bem? E ir lá no Unlimited e ler de graça. E, claro, na Biblioteca João Calvino, na internet, que é da editora Fiel, você tem todos os volumes para você consultar. Não dá para você copiar nada, para você fazer citação, mas você consegue ver. Então, é um reformador explicando a palavra de Deus. Aí a gente cai no nosso review de hoje, que é esta maravilha aqui. Enquanto esse aqui, apenas o reformador João Calvino, nosso grande João Calvino, autor das Institutas, te explica o texto, essa série aqui, ela faz mais ou menos a mesma coisa, mas são vários reformadores que vão te explicar como funciona. Olha que coisa linda. Isso daqui foi o Giovanni Alecrim que ele colocou esse material para preservação aqui na Biblioteca do Nascido de novo. E ó, aqui a gente vê, esse aqui eu acho que é Butzer ou Zwinglio? Zwinglio, Butzer,
Calvino, Lutero, esse daqui eu não estou conseguindo ver direito quem é, mas aqui nós temos os reformadores. Aqui a imagem se repete, a gente tem uma folha de rosto monocromática e a gente vem aqui. Vamos dar algumas olhadinhas aqui, ó. Tomlin Graham, Reformation Commentary on Scripture, Philippians and Colossians, tá? Então, essa daqui é a versão em inglês dele, tá bom? Então, comentário bíblico da Reforma, né? Ó. O comentário bíblico da Reforma apresenta um abundante material daquele período, desconhecido por muitos, cuja maior parte não está disponível nem mesmo em inglês. Organizado pelos livros da Bíblia, o comentário permite que vozes vivas da igreja naquele momento crítico falem novamente quando expõem o texto sagrado. Embora os gigantes da época estejam bem representados, os leitores serão apresentados também a uma variedade de figuras com os quais não têm familiaridade, mas que contribuíram para a reforma de maneiras importantes. Ao fazer isso, o comentário bíblico da Reforma demonstra a unidade e a diversidade de pensamento que caracterizaram aquele período vital da história da Igreja. Empregando o mais alto nível de pesquisa, o comentário bíblico da Reforma apresenta comentários da era da Reforma de modo claro e direto. Os excertos do comentário foram selecionados por possuírem a brevidade de expressão, clareza de pensamento, profundidade de compreensão, relevância universal, poder retórico e consonância teológica com a tradição da ortodoxia cristã, enquanto, ao mesmo tempo, realça as contribuições características da Reforma. Aqui tem os objetivos, aqui a gente tem comentário bíblico da Reforma, Conselho Consultivo. Aí a gente tem o currículo do organizador, aí avaliações do comentário bíblico da Reforma. Aí vem aquele cara, né? Vai, escreve alguma aqui que você achou do comentário. É a opinião de grandes nomes. O sumário, o prefácio, abreviaturas, introdução geral, guia para esse comentário, introdução a Filipenses e Colossenses, comentário sobre Filipenses, comentário sobre Colossenses, mapa da Reforma, linha do tempo da Reforma, esboços biográficos de vultos da era da Reforma, bibliografia, índice de autores e obras, índice de assuntos, índice de textos das Escrituras. Então a gente vem o prefácio Graham Tomlin, abreviaturas, introdução geral. Comentário Bíblico da Reforma, CBR, é uma série de 28 volumes de comentário exegético, cobrindo toda a Bíblia e reunida dos escritos dos pregadores, estudiosos e reformadores do século XVI. Comentário Bíblico da Reforma é planejado como uma sequência do altamente aclamado Ancient Christian Commentary on Scripture. E, como tal, seu conceito, método, formato e público totais são semelhantes à série anterior. Ambas as séries estão comprometidas com a renovação da Igreja por meio de estudo cuidadoso e reflexão meditativa a respeito do Antigo e do Novo Testamento. Os documentos fundamentais do cristianismo, interpretados no contexto da adoradora e confessante comunidade da fé ao longo dos séculos. Contudo, as eras da patrística e da reforma estão separadas por quase um milênio, e os desafios de ler as Escrituras com os reformadores exigem atenção especial ao contexto, recursos e premissas deles. O propósito desta introdução geral é apresentar uma visão geral do contexto e do processo de interpretação bíblica na era da Reforma. Aí vem objetivos, interpretação bíblica, pregação. Aqui fala em Zwinglio, a gente já vê reforma, teologia espiritual, perspectivas, cronologia, confissão, cultura leiga e cultura erudita. Ó, isso daqui é só a introdução geral sobre o material, padrões da reforma, escolas de exegese, humanismo bíblico, o grupo de Zurich. Aqui a gente tem a Reforma Britânica, lendo a Escritura com os reformadores, Timothy George, organizador geral. Guia para esse comentário. Muitas características foram incorporadas ao projeto deste comentário. Os comentários que seguem têm a intenção de ajudar o leitor a fazer o pleno uso deste volume. Períncopes da Escritura. Visão geral, cabeçalhos temáticos, identificando os textos da Reforma. Notas de rodapé. Então a gente vem aqui, começa com uma introdução
a Filipenses e Colossenses, olha, os protestantes reformados, Henrik Bullinger, ó, os anabatistas Thomas Müntzer, Johannes Brahms, Johannes Burgenhagen, Pauliad Colossenses, né? Publicada, né? A Scholatia in Epistolam Pauli ad Colossenses, do Melanchthon, como alguns dizem, Wolfgang Musculus, Caspar Olevianus, aqui Mantzer já, Menno Simons, Thomas Cartwright, John Davenant, são os reformadores ingleses. Aí temas teológicos, cristologia, sofrimento, ressurreição e ascensão, filosofia, eclesiologia. Inclusive esse eclesiologia aqui, eu tirei muita coisa para o seminário, tá? E aí a gente começa o comentário sobre Filipenses. Capítulo 1, de 1 a 2, Paulo saúda os filipenses. Paulo e Timóteo, servos, aí tem um azinho aqui, a gente já tem uma observação, ou escravos, servos, do grego servos, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, ou ministros, grego diakonoi. Olha que interessante. Então tem um bezinho aqui na frente, que vive em Filipos. Então aqui você tem a passagem bíblica, aí vem um panorama geral. Paulo, juntamente com Timóteo, dá início à carta aos Filipenses, desejando a graça e paz à igreja naquela cidade. Os comentaristas da Reforma especificam os temas significativos da carta e sua importância para a fé e a vida da igreja, e sua missão no mundo. Eles também observam a passagem o uso de episcopoi, bispos, pois para eles isso levantava questões de governo eclesiástico, que eram calorosamente debatidas na época. Especialmente nos círculos reformados, onde, em geral, o episcopado medieval típico foi rejeitado em favor de uma ordem eclesiástica presbiteriana. Por isso, João Calvino e a Bíblia de Genebra se esforçam para mostrar a fraca base escriturística para o entendimento de bispos como primariamente figuras de autoridade e status. Olha isso que eu estou falando, pessoal. Sei aí que carrega o nome de bispo aí, ó. Até mesmo o luterano Johannes Burgenhagen argumenta que os bispos devem ser primariamente pregadores da palavra a serem distinguidos dos diáconos que servem aos pobres. Nossa, isso aqui é um soco no estômago. Introdução a Filipenses. Agora ele vai separar, né? A gênese da igreja de Filipos, uma mulher tem o nome Georg Major. O que acontece? Agora, as explicações são dadas por quem? São dadas pelos reformadores. Ó, a gênesis da igreja de Filipos, uma mulher e um carcereiro. A história de como o Senhor Deus inicialmente reuniu uma congregação para si na Macedônia por meio da pregação do Santo Evangelho é diligentemente apresentada em Atos 16. Ela não é descrita em razão pelo anjo. Paulo foi enviado para esta cidade importante da fronteira macedônica, isto é, a Filipos. Então, no sábado, ele começou a pregar o evangelho fora da cidade, perto de um rio. Naquele momento, o Senhor tocou o coração de uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, bem como de outras mulheres que ouviam Paulo, para que atentasse para a palavra que Paulo proclamava. E vemos a mesma coisa acontecer com o carcereiro, como Paulo disse ao carcereiro, que lhe perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Aí a gente vem aqui, ó. Por que Paulo escreveu aos Filipenses? Girolamo Zanchi escreveu esse comentário, ó. Quanto ao motivo pelo qual Paulo escreveu aos Filipenses, a evidência vem em parte no capítulo 4, em parte no capítulo 3 e em parte de toda a carta. Major, né? Então, ó, o Georg Major. E aqui tem uma nota marcada pelo número 1, que eu não vou achar agora no meio do texto, que mostra de onde foi retirado isso aqui. Ó, em parte em toda a carta. E aí vem. Aí a gente vem, ó, a intercessão de Epafrodito é o motivo dessa carta. Aí vem João Calvino. O motivo para Paulo escrever aos Filipenses foi este. Como eles tinham enviado por Epafrodito, que era o pastor deles, as coisas de que Paulo precisava para o seu sustento e para outras despesas,
mais comuns, não pode haver dúvida de que Epafrodito também explicou a ele toda a condição da igreja e agiu como um conselheiro, sugerindo as coisas nas quais eles deviam ser admoestados. Entendeu? Aí vem aqui de novo Georg Major. Aqui a gente tem, evitem o falso ensino, Heinrich Bullinger. Essa carta nos exorta à verdadeira justificação por meio de Cristo, não por meio das nossas obras. Johannes Bugenhagen. Aqui, Paulo fala sobre muitos assuntos e encoraja os filipenses. Johannes Brands. Saudação, Lancelot Ridley. Martinho Lutero. Confissão Schleitein. Olha, nome feio. Johannes Bugenhagen de novo. João Calvino. Bispos e presbíteros. Ele nomeia os pastores separadamente por causa da honra, porém podemos inferir disso que o nome bispo é comum a todos os ministros da palavra, visto que ele atribui vários bispos a uma igreja. Portanto, os títulos de bispo e pastor são sinônimos. Viu? Você que fica dando carteirada aí, bispo fulano de tal. Portanto, os títulos bispo e pastor são sinônimos. Essa é uma das passagens que Jerônimo cita para provar isso em sua carta a Evagrius e em sua explicação da carta a Tito. Depois ele volta ao costume de aplicar o nome bispo exclusivamente à pessoa a quem os presbíteros em cada igreja designam para liderar seu grupo. Isso se originou, porém, de um costume humano e não depende de modo algum da autoridade da Escritura. Reconheço de fato que, como são a mente e os modos dos homens, a ordem não pode ser mantida entre os ministros da palavra sem que um presida sobre os outros. Falo de indivíduos, não de províncias inteiras, muito menos do mundo todo. Pois do significado corrompido da palavra, esse mal, resultou que, como se todos os presbíteros não fossem colegas chamados ao mesmo ofício, um deles, sob o pretexto de um novo título, usurpou o domínio sobre os outros. Olha a palavra, usurpou. Aqui, ministros designados por Deus para a ordem da igreja, Confissão Gaulesa de 1559, diferentes ministérios, Bíblia de Genebra. Mas não é a nossa Genebra, não, tá? Deus é o autor da graça e paz, Johannes Brands. Bênção da graça e paz, Henry Eyre. Aqui o Georg Major de novo. Aí a gente vem aqui, capítulo 1, de 3 a 11. Ação de graças e oração. O panorama. E a gente já começa com pecado da ingratidão, Martinho Lutero. Absolutamente nada é mais repugnante e não há nada que a natureza humana possa tolerar menos. É muito mais fácil perdoar até esquecer a dor e o dano que um inimigo tenha nos causado, até mesmo assassinado nosso pai ou nossa mãe, do que perdoar a pessoa a quem tratamos de maneira bondosa e fiel, mas que nos retribui com ingratidão e infidelidade, que paga com ódio o amor e o companheirismo. Como diz o provérbio latino, alimentamos e criamos uma cobra no nosso próprio seio. Deus também é extremamente hostil a esse pecado e o pune, como diz a Escritura em Provérbios 17:13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal de sua casa. Olha só. Aqui mais um. Alegria e ação de graça, João Calvino. Aproximando-se de Deus corajosamente, Henry Eyre. Então vocês vão ver, cada passagem você tem a passagem aqui, com nota de tradução. Você tem um panorama sobre a passagem e aí você tem o quê? Os reformadores comentando cada trechinho dessa passagem. A passagem ela é desmontada para que você possa entender como funciona, tá? Aqui, desde o princípio, Calvino de novo, Eyre de novo, Bugenhagen de novo, Tiago Armínio, Urbanus Regius, Georg Major, Zwinglio, permaneçam firmes, Os príncipes deste mundo têm aqueles que lutam por eles e sofrem a morte por apenas um pouco de dinheiro. Nosso Pai Celestial, o Senhor, não deve ter alguém que lute por ele e sofra a morte por aquele que dá não mera recompensa perecível, mas alegria eterna e que nos libertou e redimiu com seu próprio Filho. Olha. Perseverança dos Santos, Cânones de Dort, João Calvino aqui, de novo, Segunda Confissão Helvética, Lancelot Ridley. Olha, tem muita coisa excepcional aqui. O Evangelho é a boa nova de Cristo, né? E aí vamos. Frutos do Amor, Henry Eyre. Olha. Gasparo Contarini. Alguns pregam Cristo por inveja. Olha só. Fortalecidos pelos sofrimentos de outros. João Calvino. Consolo na perseguição.
Jandailé. Ou seja, tem muita gente aqui, pessoal. Vamos correr um pouco. Fim da lei cerimonial. Tiago Armínio. A lei cerimonial foi anulada pela cruz, pela morte e ressurreição de Cristo. Agora, só para vocês entenderem, pessoal, quem é o cara que está aqui com esse nome Tiago Armínio? Vocês sabem quem é esse cara? É Jacó Armínio. Isso mesmo. O professor Jacó Armínio. De onde vem, das suas obras, derivou o arminianismo. Olha só. A lei cerimonial foi anulada pela cruz na morte e ressurreição de Cristo, pela sua ascensão ao céu, pela missão do Espírito Santo, pela dispersão das sombras pelo sol e pela entrada do corpo, que é Cristo. Nossa, mas Armínio é Armínio que está aqui. E não é em um só, não. Gasparo Contarini, que ninguém desqualifica, que já estamos... Vamos correr aqui. Saudações finais. Corpo aprisionado, Onésimo, transformação pessoal, amigos, Epáfras, orar, e aí a gente vai, ó. Então, a gente chegou ao final, né? A gente tem Colossenses 4, 10, 18. A gente tem um mapa da reforma, da época da reforma, tá vendo? Ó, o mapa da reforma, da época da reforma. Ó, o Império Romano, o que era? Valáquia, Hungria, Moldávia, Ucrânia, Crimeia, Ordem Livônia, Estônia, Saxônia, Holanda, França, cantões da Suíça ficavam aqui, Espanha, Portugal, Aragão. Aí a gente vem a linha do tempo dos acontecimentos da Reforma, olha. Esboços biográficos de vultos e obras da Era da Reforma. Johannes Aepinos, Johann Agrícola, Henry Array, Tiago Armínio, pastor e teólogo remonstrante holandês. Armínio era um crítico franco do escolasticismo calvinista, cujas posições foram repudiadas pelo Sínodo de Dort. Armínio foi aluno de Teodoro Beza, na Academia de Genebra. Serviu como pastor em Amsterdã e mais tarde uniu-se à Faculdade de Teologia da Universidade de Leiden, onde suas preleções sobre predestinação eram populares e controvertidas. A predestinação, como Armínio a entendia, era o decreto de Deus determinado com base no pré-conhecimento divino de fé ou rejeição por parte dos seres humanos, que são os recebedores da graça preveniente mais resistível. Olha ele aqui. Então não quero saber, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos aprender a palavra de Deus e vamos parar de escolher livro pela capa, tá? Richard Baxter, Confissão Belga, George Blaurock, Confissão da Boêmia, Johann Brands, sei lá, não vou ler esse nome, ó, tem o nome de todo mundo aqui, ó. Cardiel Cajetan, Thomas de Ville, Wolfgang Capito, Bullinger, Bunyan, Busser, Bugenhagen, Brissonnet, Calvino, Martin Schemtz, Gasparo Contarini, Thomas Kramer, Miles Coverdale. Então aqui você tem o quê? Você tem a biografia dos reformadores que você vai encontrar aqui. Dos reformadores, confissões, a gente tem uma bibliografia, índice de autores e obras, índice de assuntos, índice dos textos da Escritura citados aqui. É o comentário bíblico da Reforma, Filipenses e Colossenses, uma obra de arte. Bom, pessoal, esses foram os comentários bíblicos da Reforma. Vocês entenderam o motivo dele ser tão maravilhoso, dele ser um comentário tão bom e por que ele me conquistou, né? Um material com ótima teologia reformada, conservadora, a serviço do Senhor Jesus. Dificilmente você vai encontrar um comentário tão correto quanto esse. A única coisa que dói nesse comentário é o quê? É que ele não tem ainda da Bíblia inteira. Então, se eu recomendo, o volume que você achar para comprar, compra, porque vale mesmo a pena. Tudo que o senhor tem aí, o senhor acha que vale a pena? É porque as bombas mesmo eu nem mostro para vocês. Eu só apresento aqui os materiais que vão te ajudar no teu dia a dia como cristão. Que vão te ajudar no quê? Vão te ajudar na tua caminhada com Cristo. Então, espero que vocês tenham gostado do review. Semana que vem tem mais. Olha só, vamos trocar esse nosso papinho aqui no final, pessoal.
Pessoal, nossa caminhada com Deus, como é que a gente sabe que a gente está fazendo o que é correto perante o Senhor? Eu era uma pessoa que eu tinha muitos problemas, principalmente na questão de ler, entender e aplicar a palavra de Deus. Em outras palavras, eu tinha problema com tudo. Olha que coisa extraordinária, que coisa perigosa. Você fazer algo e você não ter certeza do que você está fazendo, tá? Eu tinha medo até mesmo de falar de Jesus para as pessoas, de estar guiando essas pessoas para o caminho errado. Então, na minha caminhada, eu fui estudando teologia, eu estudei teologia e a Bíblia se abriu para mim de uma maneira que eu nunca imaginei que ela fosse se abrir. A Bíblia, ela veio para mim de uma maneira como o próprio Deus me entregando o seu conhecimento. E é isso que a gente quer trazer para você. A gente quer ensinar você o que é a Bíblia, quais são suas divisões, como ela é construída, de onde ela veio, como Deus nos entregou a Bíblia, quem é o autor da Bíblia, por que ela é a palavra de Deus. A gente quer te ensinar a aplicar, a extrair o conhecimento bíblico corretamente da Escritura, além de extrair, aplicar na tua vida e, lógico, pregar o Evangelho às outras pessoas, para você nunca mais ter vergonha de falar de Jesus para as outras pessoas. Então nós temos todos esses conteúdos, os reviews indicando material, Nascido Esc te ensinando a palavra de Deus, Café com Bolota, que são os dias durante a semana onde a gente traz uma pérolazinha do Evangelho para pregar a palavra para vocês mesmo, e a gente tem os nossos cursos pagos. Entre eles, nós temos o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, um curso com 86 matérias e 14 módulos com acesso vitalício. Peraí, como assim acesso vitalício? É, para a tua vida toda. Como assim, pastor? Não estou entendendo. É o seguinte, eu não vou terminar o curso? Vai. Então você vai se matricular, você vai fazer sua inscrição, pagando um único valor, não é mensalidade. Então você faz sua inscrição pagando esse valor e começa a estudar. Daqui 1 ano você termina o curso. 2 anos você terminou o curso. Seu usuário e senha ele continua válido. E para quê? Para que você tenha acesso aos updates do Bacharel Livre em Teologia e sempre esteja atualizado teologicamente. Então o nosso curso ele é um programa teológico completo, tá bom? Porque nós não somos uma empresa que quer ficar rico vendendo curso. Se nós quiséssemos vender curso, nós não cobraríamos essa taxa simbólica para você estudar no seminário. Nós iríamos cobrar a mensalidade desses cursos de grife que tem por aí, de teologia, que só te ensina decoreba. Não, no nosso curso você aprende a palavra de Deus de verdade e as técnicas para transmitir a palavra de Deus. E sempre vai estar atualizado, então nunca vai vencer o teu usuário e senha. Se daqui 10 anos você ainda vai poder acessar e você ainda vai ter acesso às novidades, ao quê? Aos updates do curso e se aprimorar cada dia mais na palavra de Deus. Isso não é maravilhoso? Então, e esse curso é esse nosso curso Bacharel Livre em Teologia, como se não fosse o suficiente, pessoal. A gente ainda dá de bônus para você um curso completo de capelania. O que é capelania? É você dar apoio espiritual para aquele que está fraco, para aquele que está passando por uma situação difícil. Então ali você vai aprender capelania hospitalar, capelania prisional, capelania pós-desastres, tá bem? Isso é o que a gente vai ensinar no nosso curso de capelania que você ganha fazendo a matrícula no nosso Bacharel Livre em Teologia. E como se não fosse o suficiente ainda, essas 86 matérias, esses 14 módulos, acesso vitalício, mais o bônus de capelania, entendeu? A gente ainda tem um desconto especial para vocês. Nosso curso ele custa um pouco mais de R$600, é o preço dele. A gente tem uma promoção, graças aos mantenedores do Nascido, que nos ajudam com ofertas. Nós vendemos esse curso hoje por R$ 196,97. Isso mesmo. R$ 196,97 mais nada, por tudo isso que eu falei para vocês, que você paga uma única vez e não paga mais nada. Então você não tem acesso vitalício que você está pagando por mês. Você tem acesso vitalício porque você vai pagar aquele valor e não vai precisar pagar nada nunca mais. E aí, se não fosse o suficiente esse descontão, se você usar o link que está aqui na descrição, você vai pagar R$ 177,23 e nem um centavo a mais para vir estudar com a gente no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Então clica no link aqui embaixo e vem estudar com a gente. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até o próximo review aqui do Nascido.